Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Adriana Puglia, sou casada, mãe de 3 filhos e hoje eu decidi trazer para as redes sociais o que eu vivo no dia a dia da minha vida, do cotidiano. Há mais ou menos 3 anos atrás, a nossa filha mais velha, a Flora, de 10 anos, ela estava no início do segundo ano. E a escola, a coordenação da escola me procurou para falar de um comportamento um pouco diferente da Florinha. E foi uma surpresa para mim, Fiquei um pouco assustada porque era uma escola nova, fazia apenas 15 dias que ela estava lá. Mas a coordenadora me relatou um fato que me deixou assim um pouco chocada. Ela disse que a Flora, na sala de aula, ela não conseguia sentar na cadeira para fazer a lição, ou seja, ela era uma criança que ficava em pé e algumas vezes ela dava a volta na carteira. E realmente, gente, eu fiquei assim, sem reação. Falei, poxa, não parece ser a minha Flora, o que será que está acontecendo? Então ela disse que possivelmente ela teria algo chamado TDAH, que cientificamente falando se chama transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu nunca tinha ouvido falar esse termo antes, fiquei assustado, mas ela disse que isso era algo que dava para ser resolvido e acompanhado e que eu tinha que procurar uma psicopedagoga. Ela me indicou a profissional, eu fui, ela me explicou, faz toda uma anamnese da família, enfim. E fizemos um acompanhamento de 10 sessões. E lá a psicopedagoga disse que era 90% de chance de ser um TDAH com hiperatividade. E aí foi onde apareceu, eu vou chamar de comunidade, que apareceu a hiperatividade. Então eu fui instruída a ir numa outra profissional, uma desculpa, agora é uma neuropsicóloga, lembrei do termo. Era uma neuropsicóloga e ela nos disse que ela fazia um acompanhamento de 8 sessões, que era o suficiente para ela ter o diagnóstico. E com a Flora foram necessárias apenas 6 sessões, onde a nossa filha foi diagnosticada realmente com um transtorno de déficit de atenção. Porém, a hiperatividade era apenas no cérebro, o físico era impulsividade. Então, a hiperatividade que você vê, criança pulando, que não consegue sentar no sofá, que não fica numa cadeira, sabe quando você chega em algum lugar e a criança fica pulando de cadeira em cadeira, pulando no sofá, dá cambalhota, enfim, essa é uma hiperatividade física, onde o corpo acompanha toda aquela hiperatividade do cérebro. Já a Florinha não. A Florinha era uma criança que ela tinha essa hiperatividade no cérebro, um aceleramento de pensamento, porém o físico dela respondia em impulsividade. E o déficit de atenção dela era ocasionado por conta dessa impulsividade. Então eu saí daquele consultório já com o relatório pronto, onde eu tive que apresentar para as professoras, porque elas precisavam entender quem era a Flora, que ela não seria aquela criança, digamos, padrão, que chegaria, que sentaria, pegaria o caderno, o livro, ia abrir, copiar a lição e ok. Ela seria aquela criança que de tempos em tempos ela iria perder a atenção no que estava acontecendo, o fato dela levantar, e ficar em pé e tentar escrever e dar a volta na cadeira. Nós entendemos que esse formato de educação, gente, ele é obsoleto, Ele é um padrão para todo mundo. Só que o que acontece? Ninguém é igual, ainda mais criança. E a Flora, quando ela olhava para a lousa e via que tinha lição de ponta a ponta, aquilo servia de um gatilho na mente dela, onde o pensamento dela, o cérebro falava assim: Flora, tem muita coisa para copiar e você não vai dar conta, você precisa correr.
A mensagem que o corpo dela entendia é: se você ficar sentada, você não vai conseguir copiar. Então ela ficava em pé, ela dava voltas na cadeira porque disparava gatilhos dentro dela, ansiedade, ela ficava muito ansiosa. E no final do dia, gente, o que acontecia? De fato, ela não conseguia copiar aquela lição. E aí teve um certo dia que quando eu fui recebê-la na escola, eu vi que a fisionomia dela estava bem assim, diferente, ela estava cabisbaixa. E eu de longe vi, eu falei: a minha filha não está bem. E quando ela chegou perto de mim, ela desabou, ela chorou. E ela confessou que ela não tinha conseguido dar conta de copiar aquela lição. Então eu pedi para ela respirar fundo, contar até 10. E eu falei: eu vou me sentar aqui na recepção e eu vou ficar esperando você. Você pode voltar para a sala de aula, você vai se sentar sozinha e vai copiar a sua lição. E dure o tempo que durar, demore o tempo que precisar, eu vou estar aqui te esperando. Então, dali em diante, eu percebi que ela precisava de ajuda.